Senhor me pediu para pregar esse texto e posso dizer que por muitos textos referentes ao Evangelho a gente já passou, revisou, leu, releu, para chegar aqui de púlpito e falar à igreja o que na verdade concerne ou confirma-se doutrina cristã. E hoje o Senhor me pediu para tratar sobre a autoridade e poder do que na verdade foi conferido por Ele à igreja. Eu digo da autoridade e do poder que Ele delegou à igreja, e nesse texto nós aqui acabamos de ler exatamente esse momento que o Senhor pronunciava, diríamos assim, essa bênção, ou esta condição em natureza ministerial. Então, muita coisa para se falar sobre isso, tá, irmãos? Inclusive, de contradições que já existiram dentro da igreja, e muitos de nós que éramos religiosos já fomos refém, tá? Mas tudo dentro da história tem os seus registros, que diríamos que dentro do que eu vou falar hoje aqui, eu me preocupei em identificar a origem ou a natureza desse pensamento que define de que exista uma teologia, um pensamento cristão, um pensamento sobre fé, que não esteja sujeito a um processo de revisão, de avaliação e confirmação disso, de que Jesus realmente foi isso e disse isso, tá? Como existe também um conceito e uma ideia de uma igreja que possa existir, operar sem justificar o que ela faz, sem conferir, sem dar isso, referência naquilo que ela está fazendo. Eu digo referência bíblica, científica, teológica, de que exista essa igreja que ela realmente possa viver sem uma ordem, uma regulamentação e estrutura de fé do que condiz Cristo e o que Ele testemunhou aqui nesse mundo. Então muita coisa aconteceu em torno disso durante muitos longos anos. Confiscaram a instituição para defender interesses que não convém agora falar aqui, mas em compensação, não muito longe, existe um registro dentro da história de que o iluminismo, mais específico aqui o iluminismo francês, ele teria se organizado e se prontificado em gerar uma ciência de pensamento, da qual unisse em 3 fatores para o pensamento positivista: a teologia, a metafísica e a visão positiva. Daí, se você for lá dentro da história, esses franceses e racionais, na teologia, eles se prontificaram com a igreja caracterizar isso. Ao invés da razão, ao invés da ciência, nós vamos incentivar e ensinar isso, a imaginação do sobrenatural de Deus. Ao invés da ciência, de provar, buscar e pesquisar fé, nós vamos trabalhar a subordinação da imaginação sobrenatural, só na esfera teológica. Aí o protestantismo levou isso adiante, e por meio das suas instituições, trabalhou muito isso em cada ensinamento, em cada doutrina, e hoje nós estamos vivendo praticamente o resultado de todo esse processo. De uma massa que se diz cristã, mas que se movimenta, se move a professar Jesus sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhuma referência daquilo que diz, daquilo que pensa, daquilo que fala em nome de Deus e de Jesus Cristo. Então é muito claro hoje que nós vivemos o esquema, e não só o esquema, e a conclusão disso, de uma igreja que ela vive e respira um otimismo religioso, exerce uma psicologia religiosa, está fundamentada e criada dentro disso, infelizmente, de um mero pensamento e não da verdade cristã. Agora, o que isso tem a ver com aquilo que eu vou pregar hoje aqui? Essa subordinação,
da imaginação, de pensar, de achar que Deus pode fazer por isso, mas não ter propriedades para confirmar que realmente Ele fará isso. Porque há muita coisa que envolve em torno disso, do que Deus quer fazer e do que Ele precisa de você para realizar os seus propósitos. Mas é isso que eles estão se negligenciando agora, como sempre, em revisar essas questões regulamentadoras, doutrinárias, essas implicações de fé, que Jesus deixou muito claro quando Ele desceu aqui, nesse mundo, para pregar o evangelho dele. Uma coisa, exemplo, um homem não se salva por disposição religiosa, ele se salva porque ele crê nele, em Cristo, e porque ele se sujeita a obedecer a Jesus. Um homem não se salva porque ele é religioso, ele se salva porque ele é obediente ao evangelho que Jesus desceu aqui e pregou. Não há salvação fora da fé, e é um dos exemplos que eu queria dizer à igreja que demonstra a implicação. Tá? É um termo jurídico que define o seguinte: se não cumprir a fé que Jesus trouxe e revelou, você não se salva. Então não adianta você pensar que você é salvo, não adianta você declarar que você é salvo. Se você não cumprir a exigência e não cumprir a implicação, não tem salvação para você segundo Jesus Cristo. Segundo Cristo. E como tantas outras coisas que nós poderíamos tratar disso. Da reflexão, do autoexame, da biblicidade, da crítica, muitas vezes, que a gente tem que se olhar no espelho e dizer: se o que nós estamos vivendo e pensando agora e testemunhando agora condiz com aquilo que Jesus pediu a nós. E é uma igreja como essa aqui, tá? A supervisão dele em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que testemunhamos a nível de fé. Que é o que, na verdade, agora, esse positivismo, que eu me preocupo a falar dele aqui agora, tomou isso das pessoas. Acredita que Deus exista, acredita que Deus possa fazer alguma coisa por você, mas não se preocupe em pensar ou investigar o que Ele quer de você. Ah, mas que teologia que é essa, pô? Que pensamento sobre Deus maluco e medíocre que é esse? Creia nele, creia que Ele possa fazer alguma coisa por você, mas não tenha conhecimento da sua vontade e das suas reivindicações. Não tem sentido isso. Mas é o que a igreja está pregando agora e grande parte da massa religiosa está absorvendo. Então existe um positivismo, sim, na teologia. Essa subordinação mental, essa subordinação sobrenatural, até mesmo esotérica, está sendo praticado pela igreja. E a palavra de Deus e a pregação, eles não querem, eles não pedem, eles não requisitam. Bom, então existe uma certa autoridade e poder que Jesus delegou à igreja, e eu vou tratar isso hoje aqui, você vai entender muita coisa, que não foi atribuído à liderança, não foi atribuído a práticas religiosas, não foi atribuído a sacrifícios religiosos, não foi atribuído às estruturas. Uma autoridade e um poder que Jesus delegou, sim, àqueles que estavam lá, mas de uma forma diferente que o protestantismo interpretou. Até mesmo o catolicismo, que foi muito além da estupidez do que diz respeito a essa pregação de hoje, de acreditar que tinha certa autoridade e poder que Jesus nunca havia dado à igreja, sequer à liderança. E o pastor, eu vou tratar alguns pontos importantes que na verdade conferem a você, que importam para você, no que você está querendo viver com Jesus agora, tá? Inclusive nisso, de impedir de que essas frustrações, de que esses fracassos cheguem a você, esse desespero bata no teu coração, por coisas que você busca de Deus e de Jesus e não chegam, esse mero otimismo, que muita igreja está engajada, e está hoje, infelizmente, influenciada. Esperar por uma coisa que não vem. Aguardar por uma coisa que te prometeram, em nome de Jesus, que não chegou até agora para você. Então, grande parte hoje da sociedade religiosa, ela vive essa frustração, essa sensação, né, de distanciamento com Deus, essa ideia de que Deus tenha parado na história, de que Ele esteja inativo. Inclusive, já preguei sobre isso aqui. Mas quando se fala de autoridade e poder, se diz o seguinte: quem tem um veredito? Quando se fala de autoridade e poder na teologia, é quem tem a palavra inicial e final de tudo que fala sobre fé. E quem são
Ou quem é o representante disso? Então, muita coisa que hoje envolve aqui essa atividade, como as expectativas sobre Deus do que Ele pode fazer por você, não podem se apoiar só nisso, no desejo, na vontade de que alguma coisa da parte de Deus aconteça na tua vida, mas de entender e compreender isso, o que Ele desceu aqui para pregar. O que Paulo até fala em Romanos 12, verso 2, que este é o nosso culto racional. Compreender e entender a perfeita vontade de Deus, a plena vontade dele, porque esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa experiência com aquilo que Jesus na verdade revelou aqui.